No episódio desta semana do podcast do Publish News, recebemos os 3 finalistas na categoria Inovação do Ano do Prêmio Publish News 2023. Rodovias Literárias, do Clube de Autores, aqui representado pelo CEO Ricardo Almeida. Livro de Rua, do artista e escritor Hugo Barros. E o Biblion, da SP Leituras, com Pierre-André Ruprecht, diretor executivo. Conversamos sobre os projetos, o impacto gerado no mercado editorial e suas expectativas para o futuro. Você pode votar até dia 28 de março de 2023 no nosso site. E o vencedor será anunciado na cerimônia do Prêmio PN no dia 4 de abril de 2023, no Goethe Institute, São Paulo, Rua Lisboa 974, a partir das 18h30. A categoria Inovação do Ano, uma parceria do Publish News com Esquilo, pretende reconhecer de iniciativas inovadoras no mercado editorial brasileiro, sejam de pessoas físicas, sejam jurídicas. Os jurados desta categoria foram Liana Brasil, co-founder e creative director do Super Uber, Bruno D'Angelo, founder da WIP, e Pablo Silva, head de produto do iFood. Esse podcast é um oferecimento da MVP Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVP oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 263 do podcast do Publish News, do dia 27 de março de 2023, gravado no dia 22. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e Karina Lourenço, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Ricardo Almeida, Hugo Barros e Pierre-André Ruprecht. Queria agradecer a presença do Ricardo, do Hugo e do Pierre aqui no nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os indicados do Prêmio Inovações, aqui do Publish News, que acho que e são projetos muito bacanas, são interessantes porque eles são bem distintos. E a gente vai começar de cada um se apresentando e apresentando o seu projeto, né? Acho que a gente vai começar com o Ricardo Almeida, que é o CEO do Clube de Autores. Ricardo, conta um pouquinho um pouco do projeto do Rodovias Literárias. Maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite, uma honra participar do prêmio e estar entre aqui esses finalistas maravilhosos. Nós somos, antes de mais nada, o Clube de Autores é uma plataforma de autopublicação. Então, por meio do clube, todo autor pode publicar o seu livro nos formatos tanto impresso quanto digital. Ao publicar o livro, ele já está disponível à venda, ele estipula seus direitos autorais, etc. O livro fica ali à venda. Pegando o impresso como exemplo, né? Quando alguém compra um exemplar, este um exemplar é impresso e entregue para o consumidor final, ou via canais que a gente distribui, seja Amazon, Mercado Livre, estante virtual e assim por diante. E-book, naturalmente, é mais fácil, porque você não tem um processo ali de impressão, né? Nós existimos no Brasil desde 2009, então nós não somos mais o que eu possa considerar uma startup, pelo menos no nosso modelo tradicional. Nós temos 80 mil livros hoje, a gente cresce aí num ritmo de aproximadamente 75, 80 livros novos publicados todos os dias. E esse projeto, o Rodovias Literárias, ele na verdade é um conceito novo que o próprio clube passou a vestir. Nós sempre nos habituamos na escola, quando aprendemos um pouco sobre o mundo, nós sempre nos habituamos a enxergar o nosso planeta como uma série de territórios separados por fronteiras e com povos habitando ali dentro dessas fronteiras. Faz tempo que isso já não é mais verdade. Talvez isso nunca tenha sido exatamente verdade, mas as ondas de migração que acontecem para absolutamente todos os cantos. Então, as ondas de migração que seguem por todos os cantos
fizeram com que tenhamos hoje brasileiros, por exemplo, morando, seja em Portugal, seja na Alemanha, seja na China, em absolutamente qualquer lugar, da mesma maneira que você tem cidadãos de outros países vivendo pelo mundo inteiro. Então, nosso mundo hoje é muito mais definido por ondas migratórias e por populações espalhadas por todos os quatro cantos do que qualquer outra coisa. Pois bem, isso para a literatura ainda era um desafio muito grande, ainda era um problema. Se a gente tirar e-book e audiobook da fórmula, e-book e audiobook, ainda que tenham, obviamente, uma importância muito grande, ainda não fazem nem perto da maioria das vendas do consumo de livro. Hoje, o consumo de livro ele é majoritariamente impresso em todo o planeta. É muito complicado para alguém, por exemplo, que fale português e que viva na Látvia, para pegar um exemplo, achar livros que ele possa comprar no formato que ele prefira, sendo esse formato impresso. O projeto de rodovias literárias é esse. Nós abrimos uma unidade do Clube de Autores em Portugal. Eu me mudei, inclusive, para cá. Eu falo de Portugal com vocês. Então, nós abrimos a nossa unidade fazendo basicamente a mesma coisa que a gente faz no Brasil. Só que o que acontece de diferente? A partir do momento que alguém publica um livro no Brasil, nós já passamos a vender esse livro em toda a União Europeia, em todo o território europeu, na verdade, a custos locais, com gráficas locais sendo utilizadas para impressão e assim por diante. Da mesma maneira, a partir do momento que alguém dentro do território europeu publica um livro aqui no clubedeautores.pt, que é o site da gente aqui, imediatamente esse livro está à venda no clubedeautores.com.br, também a custos locais brasileiros, inclusive nos dois casos, contando com rede de distribuição de canais, de marketplaces, livrarias e assim por diante. Então, o que o projeto de rodovias literárias faz é permitir um salto para a publicação independente, portanto, permitir que todo mundo possa publicar o seu livro onde quer que esteja e vender o seu livro onde quer que o consumidor esteja. Num primeiro momento, a gente está falando de língua portuguesa, então, num primeiro momento, a gente está falando de Brasil e União Europeia. Eu sempre falo União Europeia mais do que Portugal, porque, no final das contas, há mais gente falando português e lendo em português do que toda a população de Portugal, espalhada aqui pela Europa, né? Mas, no primeiro momento, a gente está falando aqui desses dois continentes. E ali, as próximas rodovias que a gente vai construir vão envolver outros países de língua portuguesa. A gente está falando de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, e vão começar também a trabalhar com outros idiomas. Então, aí a gente está falando de espanhol, e aí, portanto, Espanha, México, Peru, Argentina, basicamente toda a América Latina espanhola, e o crescimento se dá por aí, entregar para o autor independente uma ferramenta onde ele possa publicar no seu idioma, onde ele se sentir mais confortável e vender no mundo inteiro, no formato que é efetivamente preferido pelo mundo inteiro, a custos que sejam acessíveis, inclusive abaixo dos preços médios de livro nos países-alvo, né, digamos assim. Então, esse é o projeto Rodovias Literárias, esse é o Clube de Autores, e hoje nós estamos funcionando já há alguns meses aqui, temos alguma coisa, um pouquinho menos de 200 livros publicados, em Portugal, né, especificamente. A divulgação está começando agora, então está tomando aqui o seu ritmo. Já temos muitas vendas, inclusive, acontecendo aqui. A maior parte da venda de livros em português, em português brasileiro, né, de livros publicados no Brasil, que estão sendo vendidos aqui, mas a gente já tem também essa rota inversa acontecendo de livros portugueses vendendo no Brasil. Quer dizer, a rodovia literária já está em funcionamento, já está sendo trafegada. Então, esse é o projeto. Muito legal. PR, você quer contar também o projeto aqui que está participando do prêmio também? Obrigado a todos. Me sentindo muito bem na companhia do Ricardo e do Hugo, que também trouxeram projetos incríveis, né? E apresentar rapidamente o projeto Biblion. Primeiro, a gente precisa contextualizar um pouco, né? Esse é um projeto que surge a partir da ideia de biblioteca pública, né? E a própria ideia de biblioteca pública nos últimos anos, né, tem sofrido uma mudança muito importante no mundo inteiro, né? Bibliotecas públicas contemporâneas
são espaços, inclusive virtuais, de acolhimento, em primeiro lugar, né? De acesso e debate e criação de literatura, de conhecimento e de cidadania, né? E as bibliotecas, cada biblioteca realiza isso à sua maneira. Então, a gente vê projetos incríveis, praticamente não, em todos os continentes acontecendo. Dentro desse contexto, e aqui no estado de São Paulo especificamente, surgiu a questão do desafio do digital e de como bibliotecas públicas deveriam se comportar com respeito a esse desafio. Não somente oferecendo um acesso digital, né, mas também compondo com todo o ecossistema público e gratuito de leitura, literatura e conhecimento, uma oferta para as pessoas, né? Isso significa que a Biblion, né, que é um projeto de biblioteca digital, é a biblioteca digital gratuita de São Paulo, né, é oferecido, mas, ao mesmo tempo, se coordena com o Sistema Estadual de Bibliotecas e tem uma série de projetos em conjunto com as bibliotecas físicas, né, porque são experiências diferentes e que se somam, né? Então, a ideia é oferecer ao leitor diferentes experiências de leitura que fomentem a leitura e o conhecimento, né? Essa é a essência do projeto. A dificuldade do projeto é que, até muito recentemente, não havia modelo de negócio possível para uma oferta digital de leitura, de literatura, né, para bibliotecas públicas, né? Isso surgiu muito recentemente, embora tecnicamente a gente sabe que as condições para que isso existisse já estavam dadas há bastante tempo, né? A gente vinha estudando essas bibliotecas públicas em outros países, né? Nós operamos também a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Parque Villa-Lobos, então a gente tem essa visão dos leitores das bibliotecas físicas, né? A gente ajuda a Secretaria de Cultura a operar o Sistema Estadual de Bibliotecas, né? E aí a gente surgiu com esse projeto a partir do momento, então, que foi possível viabilizar uma biblioteca pública que pagasse direitos autorais e tal, né? Eu diria que uma das principais conquistas dessa biblioteca digital, e isso é atestado pelo depoimento de alguns dos usuários, né, é que nós temos uma oferta digital que não é pirata, né? E que ajuda o pessoal a sair da oferta pirata e ir para uma oferta que tem a ver com toda a cadeia do livro, né, e da leitura, né? Naturalmente, fazer isso implica não só, quer dizer, a gente diz que a biblioteca pública é mais do que uma prateleira, né? E nesse sentido ela oferece experiências, né? E não pode ser diferente com a biblioteca digital. Então, a Biblion oferece, evidentemente, toda uma experiência de leitura propriamente, mas oferece também uma programação direta para os seus usuários, que inclui clubes de leitura, né? A gente está multiplicando clubes de leitura, que implica em conversas com escritores, em abordagem de determinados aspectos do conhecimento e, principalmente, em discutir a questão do letramento físico, mas do letramento digital e do letramento midiático, né? E isso a gente faz em conexão com as bibliotecas físicas, oferecendo às mais de 500 bibliotecas públicas do Estado e as bibliotecas comunitárias ferramentas para que eles façam seus clubes de leitura, se utilizando de acervos da Biblion, para que promovam seus programas de memória local, de conteúdos locais,
tendo a Biblion como base de difusão, né? E seus programas de competência informacional, de letramento digital e de letramento midiático, né? Além de uma série de programas. Então, o inovador realmente do projeto não está simplesmente em oferecer uma biblioteca pública digital, que por si só já seria, no nosso país, muito interessante, mas de estar ligado à questão do fomento da cadeia e principalmente do fomento da cadeia da oferta ao cidadão, né? Da oferta gratuita, mas com direitos pagos. A gente diz, Biblion é gratuito para o usuário, mas para o Estado é um investimento na cadeia. Hugo, você quer também falar um pouquinho do livro de rua? O livro de rua, né? Antes queria também agradecer pela iniciativa do prêmio e contar da felicidade, da honra que a gente tem de estar entre os finalistas, né? Um prêmio de inovação da maior plataforma de informações do mercado editorial do país. Assim. Então, é uma posição que a gente buscava e está super feliz assim de estar onde a gente está hoje. Obrigado a todos que participaram dessa escolha e que colocaram a gente aqui. E sobre o livro de rua, né? O livro de rua é um projeto que ele é de incentivo e de democratização da leitura. Assim. Então, ele funciona de uma forma que a gente faz livros ilustrados, cria livros ilustrados inéditos, e a forma de publicação dela, desses livros, dessas obras, é que é um pouco diferente do convencional, que no início, há um tempo, o convencional era impresso em papel, depois surgiram as plataformas digitais, os e-books, enfim, e os formatos digitais. E a gente, quando o projeto foi criado, ele foi meio por acaso. Eu criei uns livros que eu comecei a escrever, eu sou escritor, e na hora de publicar, eu escolhi um momento, talvez não fosse o ideal para quem queria publicar livros no Brasil, livros ilustrados. O mercado editorial estava numa crise grave, né, uma crise de número de vendas, enfim, vocês conhecem melhor do que eu o cenário do mercado editorial dos últimos anos. Isso era mais ou menos 2017, 2018. E eu mandei os originais para as editoras que eu achava que combinavam com, né, que tinham uma linha editorial que combinava com aqueles textos. E eu recebia respostas que eles não estavam nem podendo ver, analisar originais, que não estavam conseguindo apostar em novos autores no momento. As respostas que eu recebi variavam mais ou menos em torno disso, eram bem parecidas. Não foram muitas as editoras que eu entrei em contato, mas as que eu realmente tinha interesse. E naquele momento, a autopublicação não era uma opção para mim, não me interessava. O formato digital também não me interessava muito pelo tipo de livros, livros ilustrados. Não achava que combinava com aquelas histórias que eu queria publicar. E aí eu fui pensar em novas formas de publicar, pesquisar mercado, né? E, era meio tudo muito turvo para mim. Eu não conhecia o mercado editorial ainda. Eu era só aquela ponta criativa, vamos dizer assim, o escritor. E eu fui olhar para as minhas histórias. E uma dessas histórias, que era a primeira que eu queria publicar, ela contava a história de um menino em situação de vulnerabilidade social, um menino que morava nas ruas. E essa história me deu uma luz pensando que se ela fosse impressa na rua, né, nas ruas, em muros, né, ficasse ali, ela ia ganhar uma outra dimensão, porque aquele menino que na ilustração de uma das páginas está dormindo numa folha de papelão no chão, se ele
estivesse num muro, onde de fato uma pessoa de repente já dormiu ali, como a gente sabe que são as situações nas ruas, essa história ganha uma outra dimensão. Então, é a materialidade do livro entrando de uma maneira mais direta na narrativa, ajudando a contar a história, né? E começou assim. E aí vieram as outras coisas, que eram, é legal que o livro fica gratuito, são histórias que o mercado editorial não consegue apostar tanto, porque são histórias mais temas, né? Não histórias, mas temas que eram pouco abordados, hoje em dia até já estão sendo mais abordados esses temas nos livros ilustrados, mas eram temas mais duros que a gente não via tanto nas livrarias, assim, esses temas. Então, eu falei, é legal que esses temas entrem em pauta dessa forma, que as pessoas possam ler gratuitamente e também o incentivo à leitura, principalmente porque às vezes a pessoa está andando ali na rua e vai ver aquele livro gigante com aquelas páginas de 4, 5 metros de altura, 4, 5 metros de largura, né? É um livro com 100 metros de comprimento. Então, daí foi nascendo essa vontade de publicar os livros na rua, e não só para eles ganharem vida, mas também para eles cumprirem esse papel social de levantar os temas e de democratizar, né, a leitura, porque às vezes essa experiência diferente faz uma pessoa que nunca leu um livro, ou porque não tem acesso a livros, ou porque não tem o hábito de ler livros, ele participa daquela experiência e descobre, poxa, eu acho que eu gosto de ler. E aí, de repente, se uma biblioteca não é um espaço que ele se sente daquele espaço, né? Porque mesmo existindo bibliotecas públicas, às vezes não existe perto dele, mas mesmo existindo, às vezes a pessoa não se sente pertencente àquele lugar. Então, é, se ela descobrir que ela gosta de ler, que a leitura não é uma coisa chata, que a leitura pode ser lúdica, que a leitura pode levar ele a outros lugares, então quem sabe ele não vira um leitor dos livros, vamos chamar assim, de convencionais, se esse livro no muro não pode ser considerado assim, né? E aí, o que eu achei mais legal é que eu não tinha certeza se as pessoas ou o mercado enxergavam nesse processo, nessa nova forma de imprimir livros, né? Imprimir por meio do grafite, né? Os grafiteiros pintando os livros nas ruas, como inovação, porque existe uma falsa crença de que a inovação é sempre ligada à tecnologia, novas tecnologias, as tecnologias digitais, que é uma forma de inovação, mas assim, a inovação é um olhar diferente, é um fazer diferente, e às vezes inovar é olhar para trás, porque se a gente olhar para trás, vai ver que pintar histórias nas ruas talvez não seja tão original assim, né? Os homens das cavernas já escreviam nas paredes, né? Era a ferramenta que eles tinham para escrever, para contar história, para deixar algo para a posteridade, enfim, né? Para se comunicar. Então, às vezes o inovar é isso, né? Olhar para trás. E eu acho que o mercado editorial para todos os desafios que ele tem, independente se está em crise ou não, sempre crescer, se desenvolver, chegar a mais pessoas é um objetivo. E eu acho que, por mais que publicar livros nos muros não seja necessariamente uma solução para sair de uma crise, se tiver em uma, se não tiver, né, para melhorar, é uma forma de falar. Às vezes, a solução para um problema não está em criar novas tecnologias, mas olhar para trás, né? Olhar o que já foi feito e foi esquecido, olhar formas como já foram feitas e novas formas de fazer que não necessariamente impliquem em criar novas plataformas. Às vezes, é um olhar diferente para as nossas coisas, porque o livro de rua, um livro impresso no muro, né, numa calçada, enfim, onde é um livro disponibilizado assim, ele
ele segue um processo de publicação muito parecido com os livros impressos em papel ou em e-book ou publicados digitalmente, porque ele tem todo o processo que um livro tem. No caso dos livros ilustrados, a escolha de um ilustrador que tem um traço que combine com a história, a revisão de texto, a catalogação, a ficha catalográfica, né? Todo o processo de criação e edição de um, de um livro está contido ali. Inclusive, no início, nesse primeiro livro, quando eu fui tirar o registro ISBN, né, do número ISBN para o livro, inicialmente ele foi negado, porque a resposta que eu recebi da Agência Brasileira de ISBN, que na época não eram responsabilidade da CBL, era que não lembro exatamente os termos, mas pintura em parede não é considerado livro, infelizmente você não vai receber um número. Aí eu fui estudar conceito de livro, fui elaborar uma defesa com bibliografia, enfim, e escrevi uma defesa, respondi, e mostrando que é um livro, que a portabilidade talvez seja esse fato que tenha deixado a decisão para o negativo. Falar, não é portátil, mas eu mostrei que existiam livros não portáteis lá no início da história da imprensa. Mostrei vários fatos e comparando com os livros digitais, assim, se o códice, né, o Codex, foi por muito tempo o único formato de livro, os digitais não deveriam receber ISBN. Por que eles receberiam se ele também quebrou um padrão forte, né? Então, baseado em tudo isso, a agência internacional mudou a decisão e eles concederam o número ISBN. Hoje em dia, todos os nossos livros publicados, eles são catalogados. E aí, os livros, inclusive, que a gente está publicando agora nessa rodada, tem um na Biblioteca Nacional de Brasília, tem um na biblioteca, no muro externo da Biblioteca Central da Universidade Federal de Brasília, e um outro num prédio, numa quadra residencial. E um prédio de uma biblioteca também, que é justamente para convidar as pessoas para dentro das bibliotecas, para ler esse, e depois poder ler outros livros, né? E assim, captar novos leitores. Bacana. Muito legal. É isso que eu queria, né? Só para concluir, que você tá em Brasília, né? Você desenvolve esse trabalho em Brasília. Eu queria fazer mais uma rodada, então, mas para a gente pensar um pouco nisso, né? Mais ou menos que o concluiu falando, que é o aspecto profissional de cada projeto, né? Relacionado ao mercado editorial, que é com quem a gente conversa mais diretamente, né? O Ricardo, o Clube de Autores é uma empresa, né, que já existe há algum tempo, já está estabelecida e tal. Mas eu queria que você já comentou isso um pouco no começo, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre então a característica inovadora do Rodovias Literárias, né? Porque esse desejo de internacionalização do trabalho editorial é um desejo que existe em vários atores do mercado, né? Então, escritores querem ser traduzidos ou ser publicados, né, no caso em Portugal, ou outros países de língua portuguesa. E claro, as editoras também, né, têm uma vontade então de expandir os seus negócios para outros países, mas não é uma coisa simples, né? Não é fácil. Uma barreira, sim. Para ninguém, é uma barreira, né? E aí eu acho que o projeto vem um pouco nessa direção também, né? Vem, e eu diria, você sabe, às vezes eu tenho uma dificuldade um pouco de enxergar o clube como uma empresa do mercado do livro ou do mercado de tecnologia, porque no final das contas a gente é meio que as duas coisas, né? E a tecnologia como um todo, ela tem um papel muito forte. O processo de viabilizar a impressão sob demanda e a distribuição internacional é absolutamente complexo, ele é sofisticado. Porque a gente está falando primeiro, a gente está falando de respeitar o direito autoral que foi estabelecido pelo autor em reais, quando o livro dele for vendido na Europa.
e vice-versa. O que ele estabeleceu em euros, isso também tem que ser respeitado quando o livro dele for vendido no Brasil. E direito autoral é chave para o processo inteiro da gente. A gente paga mais ou menos uns 200 mil reais por mês de direitos autorais aqui no clube, né? Então, além dessa questão, a gente tem custos de gráficas diferentes. Custos gráficos. Obviamente que o custo gráfico na Europa é diferente do custo gráfico no Brasil. Curiosamente, aliás, o custo gráfico na Europa é mais barato. Na maior parte dos casos, não em todos. E eu digo na maior parte dos casos porque isso é uma outra questão que a gente também tem. O tipo de papel que a gente tem no Brasil é diferente do tipo de papel que a gente tem na Europa. E só para entender o quanto que isso é complexo, se eu tenho um livro publicado no Brasil com um papel de um acabamento X, com a gramatura Y, isso vem para cá e muda a gramatura e o papel, eu também mudo a lombada do livro. Só que eu não vou pedir porque muda o tamanho da lombada. Eu não vou pedir para o autor refazer a lombada do livro dele. O meu sistema tem que ser inteligente o suficiente para fazer isso de uma maneira automatizada, sem prejudicar em nada o visual da capa. Então, perceba, há uma linha de sofisticação, sem contar no processo, obviamente, de pagamento de direitos autorais. A gente está falando de pagamento para muita gente diferente. Então, tudo isso também tem que ser automatizado com depósito nas contas bancárias de todo mundo. Eu tenho gráficas diferentes que eu uso tanto no Brasil quanto na Europa. Na Europa eu tenho 2 gráficas. Então, dependendo das características do livro, dos canais de venda, por uma questão de bid dinâmico, né, de orçamento dinâmico, e gerenciamento de demanda. Eu pego um livro e jogo para uma gráfica ou para outra. Tem todo um controle de processo ali de qualidade de envio, porque esse processo tem que ser rápido. No Brasil, a gente está falando de uma semana para o livro estar na mão do consumidor. Estou incluindo ali até o prazo de envio, né, na maior parte dos casos. Obviamente tem uma variação dependendo do local. Aqui na Europa esse prazo é até um pouquinho mais longo ainda, mas a gente vai encurtar. Hoje tá na casa dos seus 7 dias úteis, né? Mas isso deve encurtar ainda com o tempo. Mas veja, há uma malha tecnológica gigante, isso porque eu estou falando só do processo logístico. Eu tenho ainda um processo que envolve inteligência artificial no trato com o próprio autor. Então, a gente não consegue fazer um coaching editorial humano. Obviamente, a gente está falando de volumes muito grandes. Mas a gente já trabalha há algum tempo, há alguns anos, com algoritmos de inteligência artificial que observam toda a nossa base de livro, o que funciona mais, o que funciona menos, para aquele gênero, etc. A gente cruza isso com os dados do livro de cada autor e dá para esse autor dicas muito personalizadas, o que ele tem que mudar, ou do que a gente recomenda que ele mude para o livro dele performar mais. Este algoritmo, ele era todo construído com base nos hábitos de leitura e de compra brasileiros. Ele está sendo alterado de uma maneira dinâmica, porque, enfim, sistemas aprendem com eles mesmos hoje, né? Porque os hábitos de leitura e de compra na Europa são absolutamente diferentes dos hábitos de compra e de leitura no Brasil, até porque isso varia muito de acordo com o momento que a gente vive, o momento social, o momento político. Tem um impacto muito grande no tipo de literatura que é produzido e, consequentemente, consumido, né? Mas assim, do lado de cá, o que eu posso te dizer que é uma coisa linda ver isso acontecendo, ver a literatura de fato indo de um lugar para o outro. Você vê livros que dificilmente iriam para o Brasil por serem mais nichados, já serem vendidos aqui no Brasil, os autores de Portugal ganhando royalties em cima deles e vice-versa. Livros que têm histórias uma história de uma cidade no interior de Minas Gerais, foi um que me ocorreu aqui agora, e que acabou sendo vendido na Alemanha. Então, sabe, essas coisas, esses nichos são o que define a literatura moderna. Não existe mais, como na década de 80 até 90, e antes disso, aquele conjunto muito pequeno de títulos que serviam a uma massa quase uniforme de pessoas. Hoje a gente tem uma massa de nichos, uma massa de demanda, uma massa de desejos absolutamente peculiar. E o papel da gente é servir isso. E só para finalizar, tem uma coisa também que é curiosa. Quando a gente começou o clube, o objetivo da gente foi sempre trabalhar com o autor independente. A gente já tem hoje, no Brasil, aproximadamente 560 editoras de pequeno porte, pequeno e médio porte, mas obviamente a maioria é pequeno porte, que usam o serviço do clube para não precisar imprimir grandes tiragens, ou tiragem nenhuma, na verdade, usam nossa capacidade de impressão sob demanda e de distribuição. E a gente já teve o primeiro contato
há uns 2 ou 3 dias atrás, o primeiro contato com uma editora espanhola que quer lançar livros no Brasil e quer fazer o caminho inverso. Então, perceba que, no final das contas, a gente até pode ter nascido para o autor independente, mas a gente está servindo também muitas editoras aí ao longo desse caminho, o que é natural. O mercado editorial, e eu acho que os outros projetos eles dão luz também sobre isso, o mercado editorial global, nem só o brasileiro, ele é um mercado muito arraigado em crenças antigas. Ele é um mercado que muda a passos muito lentos, um mercado muito resistente. Essa história do ISBN não ser liberado por conta do formato é uma história fácil de acreditar para quem conhece o mercado editorial, mas ao mesmo tempo é difícil de acreditar, porque não tem pela falta de lógica, né? Mas a gente é um mercado muito lento. E esse tipo de iniciativa dinamiza o mercado, muda. De certa maneira, as 3 iniciativas que estão aqui são iniciativas que vão num caminho de ajudar o mercado editorial tradicional a se libertar de si mesmo. Faz sentido. Pierre, eu fiquei curioso para te ouvir um pouco mais justamente sobre o modelo de negócio, né, que você citou. Então, eu queria que você, né, compartilhasse com a gente o que você puder sobre ele, mas também você falou que já existiam condições, mas só recentemente, né, que vocês e o mercado conseguiram colocar isso em prática, né? Conta um pouco desse aspecto para a gente, por favor, do Biblião. Essa é uma questão peculiar ao Brasil, né? Quer dizer, a própria visão de biblioteca pública que nós temos e que predominou ou ainda predomina em muitos lugares é uma visão, digamos assim, pobre do papel que uma biblioteca pública pode e deve ter, né? No sentido em que a biblioteca foi por muito tempo identificada como uma espécie de concorrência, no sentido em que ela oferece leitura gratuita, né? Uma espécie de concorrência ao mercado, né? Entretanto, a rede de bibliotecas públicas, na verdade, tem uma penetração extremamente grande em faixas que não fazem parte do mercado, né? A própria Biblioteca de São Paulo tem que nasceu para carregar essa ideia de biblioteca viva, de biblioteca identificada com o seu território, e que identificada com as várias maneiras de abordar conhecimento, território e leitura, né? Ela tem, por exemplo, entre seus frequentadores, um percentual enorme de pessoas em situação de rua, que frequentam diariamente, têm carteirinha da biblioteca e usam os serviços, vários tipos de serviços, né? Então, há uma diversidade no público das bibliotecas absurdamente grande, muito maior do que a gente verifica no mercado tradicional do livro, né? Nesse sentido, a biblioteca pública é um formador de leitura. O fomento à leitura é a questão principal que está dada, né? E, nesse sentido, bibliotecas formam leitores, né? A gente tem, inclusive, a gente sente a necessidade do próprio Plano Nacional do Livro e Leitura contemplar melhor a questão das bibliotecas públicas, porque a gente contempla as escolas e tal, mas as bibliotecas públicas estão um pouco largadas, né? Nesse plano. Então, há necessidade de contemplá-las, né? Então, quando surge a ideia da Biblion, há, de fato, quer dizer, não existem modelos no Brasil para ceder ou negociar títulos com bibliotecas públicas, basicamente por esse medo. Eu me lembro de nós participamos com um stand na última Bienal, né? Eu fui visitado por um monte de gente apavorada, achando que isso era um empreendimento pirata conduzido pela SP Leituras. E tive que explicar, não, aqui é tudo com direito pago, não tem essa história, né?
Então, além deste fomento à criação de mercados futuros e mercados atuais, inclusive, acontecem coisas muito interessantes. Por exemplo, o leitor usa bibliotecas, e tem usado também a Biblion, como uma espécie de showroom. Ele vai lá e começa a ler. Interessou? Ele compra. Alguns compram, outros vão ler emprestado, mas vão falar do livro, vão falar do autor, né? Clubes de leitura fomentam mediadores que formam leitores. Quer dizer, quem vai ao clube de leitura é alguém apaixonado pela leitura e que vai defender a leitura junto a outros. Ele vai, né? Tudo isso são iniciativas que fomentam. Por isso, clubes de leitura são uma das pontas desse projeto, né? Além disso, eu vou lembrar, a Biblion está com pouco mais de 8 meses, 9 meses de operação, né? O livro mais emprestado, que é de um autor nacional, foi emprestado mais de 2.200 vezes, né? Isso gera um direito que não é desprezível, que é pago a quem está cedendo os direitos, né? Então, a própria Biblion, ela injetou no mercado, nos seus primeiros 7, 8 meses de operação, mais de R$ 1.700.000 em direitos, né? Então, ela tem um certo peso, né? Também no pagamento direto, né? Mas eu diria que esse peso é importante, mas não é o principal. O principal é que bibliotecas públicas, físicas e digital, fomentam o público leitor fora do mercado da pirataria, né? Tiram gente da pirataria e trazem para um ambiente que faz parte do ecossistema do livro e da leitura. Bacana, muito legal. Então, para a gente concluir essa rodada, Hugo, eu queria te ouvir justamente, então, você começou a falar um pouco sobre isso, mas justamente sobre o aspecto profissional desse trabalho. Eu queria saber, assim, como é que você viabiliza, então, né, a impressão, entre aspas, dos livros nos muros, né, e como é que você falou, né, o projeto começou mais ou menos em 2017, 2018. Como é que ele se desenvolveu ao longo do tempo? Queria saber, assim, você criou uma editora, alguma coisa assim? E se ele teve, né, qual foi o impacto que ele teve na sua trajetória como escritor, né, como autor? Isso é uma história que mudou de fato minha relação com a escrita, porque eu comecei escrevendo pensando menos na materialidade do livro e mais na história, independente de onde ela fosse publicada. E essa forma de imprimir livros nas ruas, né, com o grafite, porque o grafite ele já conta histórias, né? Mesmo quando é uma ilustração só, as ilustrações contam histórias. A gente tem, por exemplo, o Banks para mostrar que uma ilustração do Banks, ela contesta tanto, que ela gera tanta interpretação e discussão, né? Então, o grafite ele é uma arte que ela é acessível às pessoas. Ela popularizou de alguma forma a arte, ela democratizou principalmente as pessoas que também não se sentiam pertencentes ao museu, porque muitas vezes é um ambiente que para ela é estranho, é intimidador. Nas ruas ela está andando e está vendo arte, assim, então é uma forma de democratizar. E aí, quando a gente trouxe essa forma de ilustração para os livros, somada ao fato de ser uma materialidade diferente, a história sempre pede que tenha um contexto que contribua. Então, se uma história foi escrita para o papel, na hora que a gente vai publicar no livro, certamente vai ter alteração. Vamos aproveitar isso, olha que legal, aqui do lado tem uma
casa de tal jeito, aqui do lado tem isso aqui podia ser incorporado, isso aqui, né? Então, eu passei a estudar a materialidade do livro. Inclusive, estou finalizando um mestrado sobre esse tema, a materialidade do livro, na Universidade Federal aqui de Brasília. Que isso mudou completamente. Então, aproveitar a materialidade do livro, que ela sempre, de alguma forma, ela contribui com a história. Mesmo que o autor, o editor, o ilustrador não tenha pensado, tipo, se um livro está publicado em um site como um artigo, se ele está, aquele mesmo texto está publicado em um livro impresso, se ele está publicado em um e-book, se ele está na Folha de São Paulo, poxa, a Folha de São Paulo tem tal prestígio, poxa, aquele autor então deve ser, né? Você acaba concluindo várias coisas, né? Então, essa forma de publicar mostrou que, para a gente, pelo menos que faz, que um livro precisa ser pensado completo. Cada detalhezinho dele, a gente precisa pensar nele. Por isso, principalmente esses livros ilustrados que têm essa congruência de linguagem, né? Que a gente pensa logo na ilustração e no texto, né? Ele, sozinho, nenhum dos dois passa uma mensagem. A mensagem que é junto, mas não é só isso. Se a gente estiver falando do livro impresso, a capa, o tipo de papel, a fonte escolhida, tudo acaba contribuindo para aquela mensagem. Assim. Então, a autoria vai muito além daquele nome lá que está lá na capa, às vezes, aqui botam um nome só de quem escreveu o texto, ou no caso dos livros ilustrados, quem escreveu o texto, quem fez as ilustrações, né? Então, é uma autoria mais coletiva, os livros têm, que o mercado editorial, cada pecinha que está fazendo parte daquele livro, a pessoa se sente autora daquele livro. Se ela está lá na ficha técnica, ela se sente, ela sabe o valor do trabalho dela, mas o mercado não sabe, né? O mercado, o público não sabe. Então, eu que antes era só público, eu não tinha muita noção disso, assim, de como cada profissional envolvido é importante. Quando um revisor de texto sugere uma mudança numa palavrinha, às vezes aquela mudança foi que fez o livro virar best-seller e a gente não sabe. Foi aquele terminho que mudou e ele não é considerado um autor, né? Mas ele sabe o valor dele e é importante que o mercado valorize cada profissional, porque eu não consigo fazer um livro sozinho. Quando eu fui publicar pela primeira vez, eu tinha uma visão errada, por exemplo, do trabalho da arte urbana, dos grafiteiros. Eu convidei a grafiteira, a Siren, que fez o primeiro livro de rua, achando que ela ia fazer, eu arrumo as tintas, você faz um livro para mim? Ela, não, calma aí, eu vou passar um mês fazendo um mural, como é que eu vou me sustentar nesse mês? Preciso de um pagamento, de um cachê, foi me explicando, né? Tipo, às vezes a gente acha, os grafiteiros saem na rua e fazem tudo de graça, né? Porque eles fazem intervenção urbana lá, mas é o ganha-pão deles, é a profissão, precisa ser valorizado, o cachê precisa ser bem pago, precisa ser justo, precisa ser o que ele merece. E aí, quando vai entrando cada um na cadeia, o revisor, o diagramador, enfim, toda a cadeia do livro que fez parte, eu vi que era um projeto caro. Não é publicar um livro independente da plataforma, é um processo custoso se você for de fato valorizar cada profissional, e a gente faz questão que cada profissional seja valorizado, né? Então, eu não tinha verba para isso, obviamente. Até, como eu falei, a autopublicação não era uma opção para mim, que eu não considerava uma opção para mim, não queria naquele momento. Então, eu fui buscar apoio em editais de cultura. Então, eu consegui, junto à Secretaria de Cultura do Distrito Federal, a verba necessária para publicar, para pagar o cachê, para pagar cada profissional, cada tinta,
equipamento de segurança, enfim, tudo que era preciso, toda a cadeia, revisão de texto, todo mundo, o diagramador, os registros, tudo está numa planilha que foi aprovada pela Secretaria de Educação e assim foram os outros livros publicados. Então, assim como os autores dos livros em papel, os digitais ou quaisquer outros formatos que existam ou venham a existir, é um processo que, para ser bem feito, para ser um livro de fato com a qualidade editorial que um autor geralmente espera da obra dele, custa dinheiro, né? E precisa ser tratado dessa forma, com seriedade, para o trabalho ter uma qualidade. Porque se a gente faz de qualquer jeito, a plataforma que eu queria mostrar, que ela pode ser uma plataforma agregadora, que pode trazer novos leitores, democratizar, ela vai se mostrar ruim. Ah, é ruim, olha a qualidade desses livros, olha, né, a qualidade desse texto, a qualidade, tudo tem que ter qualidade para realmente mostrar, não, é um livro, tem ISBN, tem qualidade, passa mensagem, passa, né? Então, é um produto, de fato, que precisa ser tratado como um produto de mercado editorial que tem todos esses cuidados, assim. E, e é um produto que talvez o mercado editorial não olhe com tanto carinho para esse público que não tem condição de comprar um livro, assim. É, não digo por exemplo, de todos os finalistas aqui, a gente vê que tem uma preocupação. A Biblion é ligada, é uma biblioteca pública digital também, né? Então, ela olha para esse público, assim, mas eu quero o público que não se sente pertencente ou não tem uma biblioteca perto dele, ou se ela tem, ela não, não tem coragem de entrar ali, porque, de fato, tem umas bibliotecas como a Vila Lobos, que foi citada, ela realmente recebe, eu já tive lá, recebe muita gente em vulnerabilidade social, às vezes até para usar o computador, porque eles não têm onde usar, e aí, estando lá dentro, é exatamente essa lógica que a gente tem. Estando lá dentro, você vai acessar o serviço, você vai se interessar. Às vezes ele entrou para usar o banheiro, às vezes ele entrou para usar o computador, mas ele vai passar por um livro, achou aquela capa interessante, tem uma contadora de história que está lendo uma história ali naquela hora. Então, a gente trouxe aquela pessoa ali para dentro, né? Esse é um dos motivos dessa nova rodada do livro de rua ter escolhido as paredes externas de bibliotecas para trazer Uhum. essas pessoas para dentro, né? Ah, tá passando, poxa, que legal. Olhar do lado de fora, ele tem coragem, né? Aí ele chegou tão pertinho da porta, será que ele um ou outro não vai ter? Muitos não vão ter, né? A coisa É, do da tiragem, né? Tipo, um livro nunca é lido só por uma pessoa, né? Então, quer dizer, nunca não dá para dizer, mas nem sempre. Ah, esse livro só foi emprestado uma vez, mas será que ele foi lido só por uma pessoa, né? Às vezes ele não foi lido por nenhuma, mas pode ser lido por 1000. Por isso que a portabilidade do livro de rua não era importante, porque dependendo do local que ele está, ele vai ter uma tiragem muito maior do que um best-seller, por exemplo. Você sabe uhum. quantas pessoas passaram por aquela avenida e leram aquele livro? Às vezes, 2 milhões de pessoas passam ali por mês. Qual foi Uhum. a tiragem do livro? Não foi um exemplar, né? É verdade. Pessoal, e para finalizar, antes de tudo, eu quero parabenizar vocês por estarem entre os finalistas. Vocês já são vencedores, tá? Eu fiquei muito feliz com a edição desse projeto, porque recebemos muitas inscrições. E foram projetos muito legais. Eu li, assim, eu dava risada. Eu falei, a comissão avaliadora vai ter trabalho, porque é um projeto mais legal que o outro. Era coisa muito legal mesmo. E só para contextualizar um pouco aqui a história desse projeto, foi, na verdade, uma ideia do Bruno Mendes, que ele me contou há um ano atrás, e eu comprei essa ideia. Eu falei, é genial. Tem muita coisa que a gente não sabe, tem muita coisa que a gente não vê.
Tem muita ideia legal, não é só essa questão de tecnologia, mas são ideias, são fazeres diferentes, são perspectivas diferentes. Eu falei, tem muita coisa que a gente não viu ainda e que a gente pode ir atrás dessa galera compartilhar, né? E recentemente, conversando com o André Palme da Esquilo, eles nos apoiaram nesse projeto, tanto que eles são os apoiadores dessa categoria do Prêmio Inovação, que vai acontecer no dia 4 de abril, às 18, na verdade, 18h30 no Instituto Goethe. Estão todos convidados, gente. Vai ser um prazer a gente trocar ideias, conversar pessoalmente. Eu vou ficar muito feliz em encontrar vocês lá. E a votação, esse episódio ele vai sair no dia 27, mas a votação vai estar rolando ainda, então dá tempo. Então, se vocês quiserem aí ter um minutinho para pedirem o voto de vocês, dá tempo de agitar a coisa e de um dia para o outro, quem sabe. Ricardo, quer finalizar só para pedir um votinho e dar um tchau pra gente aqui? Eu queria muito agradecer a seleção, né, de participar de fato. A gente se sente muito vencedor de estar participando. Montar um projeto como esse não foi algo fácil, não foi algo fácil desde o começo de 2009. Eu costumo dizer que o maior desafio que a gente teve, o maior problema e algo que eu jamais repetiria foi que a gente começou antes do nosso tempo. E isso começa, normalmente as pessoas falam isso como um elogio. É horrível você começar antes do seu próprio tempo. Você não tem mercado, você tem que formar parceiros, tem que formar gráficas, tem que formar um mundo de coisa, botar muita peça, você tem que criar o quebra-cabeça para depois montar o quebra-cabeça. Mas quando a gente vê todo o caminho, toda a história que foi percorrida por aqui, toda a gama de distribuição, todo o volume de direito autoral que é pago todo mês, quer dizer, todo o retorno que a gente tem da comunidade de autor, isso por si só já é uma coisa incrível. E esse processo de vir para um outro continente, montar uma base no outro continente, estruturar essa rodovia, essa primeira rodovia literária de muitas que a gente quer construir, já ver os livros trafegando de autores de diferentes regiões para leitores de diferentes regiões. Isso é algo que é de fato impagável. Eu acredito muito que o futuro da literatura passe por aí, passe por uma quebra de fronteiras a favor de um enriquecimento geral de cultura. E cultura, no final das contas, é isso. Cultura é história. É história sendo compartilhada. Quanto mais história compartilhada com mais gente, melhor, mais a nossa sociedade global tem a ganhar com isso. Então, enfim, é isso. Novamente, agradeço, parabenizo a todo mundo aqui que está participando. É uma honra. Obrigado, Ricardo. E você, Pierre? Bom, queria também agradecer muito. Nós estamos muito felizes e eu estou muito feliz de ouvir os projetos do Ricardo e do Hugo. Acho que tem muita coisa para a gente trocar, inclusive, né? Eu tenho Claro que quem gostar do nosso projeto, nós vamos ficar super felizes com o seu voto, né? Mas vamos ficar mais felizes ainda se você entrar no site biblion.org.br ou entrar na sua loja de aplicativos, no seu celular, e entrar na Biblion. É gratuita, oferece mais de 17 mil títulos e tem uma vasta programação para você fazer parte, né? Super obrigado. Nós entendemos que o nosso projeto está no começo, ele tem ainda uma grande curva de crescimento para galgar. Mesmo assim, já temos mais de 1 milhão de visitas, já temos um número de empréstimos superior ao tudo que nós tínhamos previsto, e vamos em frente, né? Então, muito obrigado à Publish News por essa categoria, inclusive, que eu acho que é realmente muito interessante, muito importante. A gente vai ver muita coisa legal por aí. Muito bom. Obrigado, Pierre. E você, Hugo, só para pedir um votinho e nossa despedida aqui. Eu queria agradecer a todos vocês por esse espaço também aqui no podcast. É uma honra estar aqui também.
à Publish News e à Esquilo por criar essa categoria, por enxergarem a importância dessa categoria, e aos vamos dizer, não sei, curadores, né, que escolheram os 3 finalistas, por entenderem que inovação não é só tecnologia digital, novas tecnologias, que é uma nova forma de fazer, de pensar, de olhar. Fico feliz demais de estar ter um projeto aqui como finalista de um prêmio tão importante. São 3 finalistas excelentes, que enxergam o mercado de formas bonitas, que estão buscando novos leitores, buscando popularizar a leitura. Então, seja para qual for esse grande prêmio, o primeiro lugar, eu acho que ele vai para boas mãos. Se vocês enxergam, já estou falando do público em geral, o Livro de Rua como um projeto inovador, vou ficar feliz com o voto de vocês, honrado, e isso nos incentiva ainda mais a continuar. A ideia agora é expandir, levar o Livro de Rua para outras cidades, outros estados, outros países, né? Fazer do mundo uma biblioteca ao ar livre, né? A céu aberto, fazer o que o grafite fez com a arte, que ele faça com a literatura, popularizar, democratizar, e esse é o nosso grande objetivo, e que bom que estamos aqui, que mais pessoas vão poder conhecer, ver o projeto. Quem quiser conhecer mais sobre o Livro de Rua, nossa página no Instagram, @livro de rua. Lá a gente vai postando o processo, os novos livros, né, as novidades. Então, quem puder seguir a gente vai ser ótimo, para a gente compartilhar nossos materiais, nossos livros, para as pessoas verem, quererem sua cidade, chamar a gente, né? E a gente encontrar formas de publicar essas histórias, levar arte para todo mundo, né? Porque a arte que eu digo não é só do grafite, a arte da literatura, a arte das palavras. É isso. Muito Obrigado bom. a todos. Gente, muito obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Votem no prêmio, escolham. É difícil, também tá difícil escolher, mas esses projetos são muito bacanas, vale a pena. A gente tem o link aqui para vocês votarem. Obrigado.